tá assistindo a gravação, né? Mas é bom você vir na segunda-feira, às 19 horas, toda segunda-feira, que aí você faz perguntas e você tira dúvidas sobre o seu procedimento, sobre o que você quer saber. Valeu? Gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Para o Pegando Mão na Odontologia. Vamos começar mais essa live aqui. O episódio de hoje é simplesmente nada mais nada menos do que pino de fibra de vidro, certo? Vamos falar, indicação, vamos falar como fazer. Vamos estar aqui falando um pouco sobre o preparo, a rotina clínica realmente. Você sabe que o nosso foco no Pegando Mão na Odontologia é um foco clínico, né? Não é um foco da gente estar falando de adesão, falando de resina, disso, daquilo outro. Não, é como realmente faz. Então a gente vai falar sobre erros, o que eu já fiz de errado, o que já fiz que deu certo, como contornar. A gente vai falar do que mais erra, qual é a maior falha de um pino de fibra de vidro. E a gente vai falar hoje como fazer a desobstrução do conduto, o preparo desse conduto para fazer um pino de fibra de vidro 100%. Valeu? Então fica com a gente aí, a gente vai estar falando agora sobre esse procedimento pino de fibra de vidro. Desde já, galera, bota aí no comentário, eu já faço, eu não faço, eu não sei, eu sei. Coloca aí no comentário para a gente estar sabendo o que você faz, a sua dificuldade. Comenta aí, manda para alguém, bota aí o que realmente você quer saber. Ah, não é pino não, quero saber sobre outra coisa. Bota aí que a gente vai estar trazendo com um foco clínico, um foco de aprendizado da clínica e não um foco de aprendizado teórico apenas, beleza? Apenas aqui. Episódio de hoje, o pino de fibra de vidro. Vamos lá para a gente falar sobre esse preparo. Gente, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é indicação. 13 anos que eu trabalho com pino de fibra de vidro, 13 anos que eu trabalho em odontologia, e eu vou dizer para vocês assim, a gente vai aprendendo algumas coisas relacionadas a esses procedimentos, tá? E pino de fibra de vidro é um procedimento que eu tenho usado muito. Talvez você não use ainda, talvez você ainda tenha dúvidas, talvez você não saiba quando usar. Porém, eu vejo às vezes acontecendo algumas coisas porque o dentista não sabe usar, né? Eu vejo, por exemplo, pacientes que muitos pacientes falam assim, eu não trato mais canal porque depois eu perco o dente, então não adianta. Isso eu vejo alguns pacientes falando, tá? E eu digo para vocês assim, se isso acontece é porque o dentista está saindo da faculdade sem saber alguns procedimentos, está saindo da faculdade um dentista incompleto e acaba que coloca restauração onde é para se fazer um reforço melhor, onde é para se ter um cuidado maior e acaba que fratura aquele dente, perde aquele dente. Dificilmente as pessoas que tratam canal perdem o dente porque o canal teve um problema. Geralmente é porque fraturou, é porque cariou, é porque infiltrou a restauração e acaba que perde o dente. E aí eu vejo muitas pessoas falando, muitos pacientes falando justamente isso. Ah, eu não faço mais canal não porque perde o dente depois, então para que eu vou fazer canal? Você vai receber muitos pacientes dizendo que não faz mais canal, certo? Mas olha bem, pino de fibra de vidro. Então, o que eu faço hoje na minha rotina clínica? Incisivos e caninos, por exemplo, tratou canal, eu coloco pino de fibra de vidro, tá? Tratou canal, coloca pino de fibra de vidro. Uma coisa que a gente precisa pensar é que as forças que incidem sobre os incisivos, eles não são forças no sentido do longo eixo do dente, né? São forças oblíquas. Então, a probabilidade é grande de uma fratura se houver pouca estrutura. A gente está falando de um dente tratado canal que perde estrutura, que perde irrigação, que perde hidratação. Então, possibilidade grande de fratura. Então, pino de fibra de vidro no dente tratado canal, no incisivo tratado canal. Molar, premolar, aí a gente avalia de outras formas. Mas o incisivo, hoje em dia, eu não penso duas vezes. E o que acontece muito? Fratura de incisivo acontece demais. Eu vou colocar, inclusive, um caso aqui
rapidinho só na tela, você vai ver que foi justamente de fratura de incisivo. Hoje, já tive uma paciente hoje que foi fratura também. Então, acontece demais, gente, em fraturar o incisivo tratado canal, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com esses dentes, incisivo, canino. O canino é o dente principal dentro da mastigação, é um dente que realmente recebe muitas forças. Então, pino de fibra de vidro, não deixe de colocar. É por isso que eu falo que o dentista precisa ser completo. Ele precisa simplesmente saber fazer isso, saber fazer os procedimentos. Tratou canal, faça a restauração, porque não sei fazer pino de fibra de vidro. Não dá certo, vai fraturar o dente e o culpado não é o paciente, foi você que não soube indicar o procedimento correto e muitas vezes porque não sabe o procedimento correto. Então, a gente precisa saber, não é só para fazer não, mas para indicar que se faça. Senão, a gente vai fazer só uma restauração e pronto, e o paciente vai acabar perdendo um dente, tendo um problema com aquele dente, porque a gente não soube indicar. Beleza? Dentes com pouca estrutura, então, pré-molar com pouca estrutura, às vezes a gente consegue ali colocar, dependendo da quantidade de estrutura. E dentes coroas unitárias, então eu uso muito pino de fibra de vidro para coroas unitárias, né? Então, indicações que eu uso na minha clínica hoje, coroas unitárias. É claro que existe um consenso de que é necessário ter pelo menos 1 milímetro, 1,5 milímetro de coroa, de estrutura coronária ali, como uma férula, né, que a gente chama, como um cinturão para a gente fazer um pino de fibra de vidro numa coroa unitária. Mas hoje a gente tem outros meios, a gente tem pinos anatômicos, né? Pinos que a gente modela o interior do conduto e a gente realmente consegue fazer coroas unitárias com pino de fibra de vidro. Gente, eu já tive colegas que falavam que não fazia pino de fibra de vidro porque não sabia como remover o pino de fibra de vidro. Mesma coisa, da mesma forma que a gente faz o preparo para o pino de fibra de vidro, a gente remove o pino de fibra de vidro. Então é um procedimento simples também. A gente, em outro momento, se você quiser botar aí, eu quero remoção de pino de fibra de vidro. Em outro momento, a gente faz aqui um vídeo mostrando como é a remoção do pino de fibra de vidro. Beleza? Gente, por que o pino de fibra de vidro é bom demais? Porque, diminui demais a hora clínica, o seu tempo clínico ali, diminui demais mesmo, entendeu? Hoje chega um paciente na minha clínica com dente fraturado, numa sessão só, a gente já faz pino de fibra de vidro, provisório, moldagem, e em outra sessão a gente já cimenta a coroa, ou seja, diminui muito o tempo clínico. Então você quer... e isso é faturamento, porque assim, o nosso tempo, você vai aprendendo aí, a gente vai aprendendo com o tempo, que o nosso tempo é importante demais. Que nós vendemos muito o nosso tempo, o nosso serviço, é o tempo de serviço que a gente está aqui. Então, quando a gente diminui o tempo de procedimento, a gente está faturando mais, a gente está lucrando mais, na verdade, né? Então, o pino de fibra de vidro, ele tem essa vantagem, né, de um núcleo metálico ou de outra coisa. Ele simplesmente diminui o tempo clínico, ele diminui o tempo que você está ali no procedimento. Em vez de fazer 2, 3, 4 sessões, não, você faz 2 sessões e você resolve o problema de um dente fraturado tranquilamente, tá bom? Então, galera, é isso daí, Como é um foco clínico aqui, a gente vai falar sobre erros, acertos, dificuldades, tá bom? Então, assim, vamos começar por isso, né? A gente faz o preparo desse conduto, a gente precisa entender... A gente faz o preparo desse conduto, a gente precisa entender que a gente vai deixar ali 3 a 6 milímetros de gutta-percha, né? A gente pode deixar no mínimo 3 milímetros de gutta-percha, tá? Então a gente avalia a curvatura, a gente avalia se a gente pode chegar lá nesses 6 milímetros, nesses 3 milímetros, e a gente entra ali com algumas brocas que a gente tem 2 tipos, né? A gente tem a broca que é
a broca de largo, tá? Então, eu não vai focar aqui direito, mas a broca de largo, cada uma tem uma tirinha aqui que dá a numeração dela, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, tá? E o importante a gente saber da broca de largo é que a ponta dela não é ativa. A ponta dela é só um guia, tá? Então, dificilmente a gente perfura um canal. Dificilmente a gente perfura um canal quando a gente está fazendo, um pino de fibra de vidro. Por quê? Porque se a ponta é um guia, ele vai só nos guiar pela gutapecha. Às vezes, a gutapecha de um dente como esse fraturado, ele está ali com um pouquinho de resina em cima, ele está ali com um cimento em cima, alguma coisa, tá? Então a gente às vezes precisa achar essa gutapecha, procurar de uma forma ali que a gente sente essa gutapecha, porque ela é mole, né? Então você consegue sentir ela. Então a gente precisa achar essa gutapecha às vezes e colocar a ponta da broca na gutapecha. E aí você vai descer tranquilamente na gutapecha. Outra broca que pode ser usada são as brocas do próprio jogo, né? Do próprio fabricante fabricante do pino, né? Em conformidade com o pino. Então a gente olha a radiografia, olha o pino que a gente vai usar, simplesmente faz o preparo com essas brocas, certo? Com a broca de largo, com a broca própria de cada sistema. Então a gente vai fazendo isso, Aí a gente entra assim, nas dificuldades, tá? A gente tem aqui uma imagem, só uma imagem mesmo de fazendo essa desobstrução, esse preparo do conduto, tá bom? A gente vai para as dificuldades, olhe bem. O que a gente já enfrentou nesses 13 anos de clínica, no aprendizado, né? Na experiência com o pino de fibra de vidro? O que a gente já passou e a gente tem como solução hoje em dia, tá? Primeira coisa, gente, é que um dos problemas é que às vezes existe um aquecimento ali da raiz, né? Se a gente for preparar com essas brocas sem entender isso, a gente vai superaquecer e a gente pode provocar uma inflamação irreversível no periodonto, tá? Então, o que a gente faz? O que eu faço? Já aconteceu de estar perfurando, a pessoa sentir algo, né? Porque na hora que você vai fazer o preparo, a broca esquenta um pouco, sente algo. Então, para não acontecer isso, é irrigação, é você realmente colocar água ali. Então, você coloca a água, entra devagarzinho, coloca a água de novo, entra devagarzinho, tá? Pode ser água, pode ser soro. Eu particularmente uso água mesmo. Agora faço isolado, tá? Faço isolado isso. Uso água para outra coisa que não deixa superaquecer, né? Que diminui essa questão do aquecimento. São brocas novas, né? É você utilizar brocas cortantes, porque ela vai perdendo o fio de acordo com o tempo, né? Precisa ser expert para saber que a broca vai perdendo o fio com o tempo. Não, a broca vai perdendo o corte. Então vai perdendo o corte, você precisa trocar essa broca para não superaquecer, beleza? Então um dos problemas é aquecer. Não deixe aquecer na hora do preparo, certo? Outra coisa na hora do preparo, eu acabei de falar com vocês que eu faço isolado. Por que eu faço isolado? Gente, qual é a maior falha? Qual é a maior falha no pino de fibra de vidro? Pino de fibra de vidro quebra, né? Ele quebra assim, ele pode quebrar, né? Qualquer pino pode quebrar. Mas assim, a maior falha, a falha que acontece realmente, que nos 13 anos de clínico eu já vi acontecendo algumas vezes, várias vezes até, né? É a falha que acontece, que a gente precisa ter extremo cuidado, é soltar. O pino de fibra de vidro, ele solta com facilidade, se você não souber fazer o procedimento. Então é por isso que hoje eu faço isolado. Você precisa ter uma consciência de que você precisa criar um sistema único. Você vai unir um ao outro, criando um sistema só.
não é uma coisa separada, o pino e o dente, não é uma coisa só, né? Então precisa aquela adesão ser muito bem feita. Você precisa entender que ali dentro você está preparando dentina, né? Então você vai fazer aquela adesão ali pensando em dentina, você vai fazer aquele preparo pensando em dentina. Então você vai descer o conduto. Outra coisa que facilita para que não solte, né? É você realmente descer o pino. Você ia ter 3 milímetros, 3 milímetros. Se a raiz te dá condição de você chegar nos 3 milímetros, 3 milímetros, tá? Se a raiz não tiver curvatura, se chegar no 3 milímetros, 3, 4 milímetros, mas vá o máximo que você conseguir ali naquele dente, tá bom? Não deixe ficar pouco, tá bom? Não deixe ficar curto. Não deixe ficar com 3, 4 milímetros ali só de pino, não. Às vezes acontece da gente encontrar alguma dificuldade no momento que a gente está ali fazendo o preparo do conduto, e qualquer dificuldade, às vezes, quando a gente tem vários pacientes lá fora, quando a gente tem gente nos esperando, qualquer dificuldade a gente às vezes deixa passar e acaba não fazendo aquele procedimento com uma total excelência. Mas a gente precisa entender que a excelência no procedimento que a gente vai fazer, no procedimento odontológico, ele está aqui, ó, ela está aqui, ó, na nossa cabeça, certo? É na nossa mente, é a gente que precisa colocar excelência. Então, encontrou dificuldade, realmente faz o preparo, mesmo com dificuldade, procura superar essa dificuldade e simplesmente descer a broca até onde precisa ir, entendeu? Então, o pino precisa ir onde ele deve ir. Ele precisa. A gente sabe hoje em dia que 3 milímetros de gutta-percha, né? A gente sabe também que pode ser 2/3 de 2/3 da raiz, né? Ou suporte ósseo, metade do suporte ósseo. Porém, na verdade, o ideal é que você desça o máximo possível, certo? Esses outros a gente deixa como mínimo, né? A gente deixa 2/3 da raiz, deixa como mínimo, né? A altura da coroa, a altura da coroa deixa como o mínimo do mínimo. 2/3 do suporte ósseo, ou então metade do suporte ósseo daquela raiz, mínimo, né? O mínimo que a gente precisa ter. O ideal é que a gente chegue realmente lá no máximo 3 milímetros de gutta-percha. Aí você vai, uma das condições para o seu pino não soltar, tá? Então, se a maior falha do pino é soltar, então a gente precisa resolver isso. E no preparo, o preparo ele é importantíssimo para que o pino não solte. Porque se você faz um preparo curto, se você coloca um pino curto, se você trabalha num preparo curto ali, o seu pino vai soltar, né? Seu pino, ele, com as forças axiais ali, ele vai soltar. Então, precisa ter esse cuidado, certo? Fazer pino realmente chegar aonde ele precisa chegar, tá bom? Gente, o que já aconteceu comigo? Olhe bem. Né? O que já aconteceu de dificuldade aí no momento que eu estou preparando o pino? Já aconteceu, por exemplo, de remover toda a gutta-percha, né? Na hora de descer ali a largo 1, o canal era bem amplo e acaba que a largo desce de vez e acaba que a gente reabre o canal ali, né? A gente está fazendo o canal novamente ali. Então, dificuldade é essa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ó, mediu na radiografia, coloca ali passa marca na broca com uma caneta de retroprojetor e aí você desce certinho aquele tamanhozinho ali com tranquilidade, tá? Outro problema que pode acontecer, isso não aconteceu comigo, mas pode acontecer, é perfurar a raiz. Eu falei aqui que a ponta da broca não é cortante, mas se você colocar pressão, existe a possibilidade de você perfurar uma raiz ou até
Se você fizer muita pressão em alguns dentes que já estão com aquela raiz bem debilitada, então você pode até fraturar uma raiz quando você estiver fazendo o preparo para o conduto, né? Então tem que ter esse cuidado. Como é que faz? Como é que tem esse cuidado? Marcando a broca, indo devagarzinho, tá? Broca que corte, tá? Não adianta você empurrar a broca tem que ser nova para cortar, para você realmente cortar a dentina e não ficar ali empurrando, né? Fazendo uma densificação da dentina, não é o ideal. Então você precisa descer realmente cortando, beleza? Então ter esse controle aí da pressão, esse controle do que você vai fazer, controle da pressão que você vai fazer, você precisa ter esse cuidado. O corte adequado da broca, a irrigação do canal, a remoção da gutapecha até onde dá, 3 milímetros, ali você pode ter certeza que 3 milímetros você tem que chegar no máximo que você consegue. Então é isso daí. Antes disso, é claro que você precisa avaliar a curvatura da raiz. Você não vai descer em raízes curvas, você não vai descer isso tudo, né? Você vai precisar avaliar isso, né? Ter o cuidado para você não estar perfurando essas raízes curvas, tá? Gente, cada dente é um dente, ó. Incisivo central, um pino, tá? Premolar, geralmente quando tem duas raízes ali, aquele primeiro premolar que tem duas raízes, que tem 2 canais ali, a gente coloca 2 pinos, né? É óbvio que depende da estrutura, certo? Se é um dente que tem estrutura e você está apenas querendo dar um reforço, porque é um dente que sofre cargas oblíquas, né? O premolar ele sofre um pouco também de cargas oblíquas. Então se é um dente que tem pouca estrutura, o que se faz? Você bota 2 pinos, tá bom? Agora, se é um dente que tem bastante estrutura e você só quer reforçar, você não, quer que sua restauração não solte, alguma coisa assim, você bota um pino, tá bom? Geralmente, quando tem muita estrutura, a gente pode fazer até sem pino, tá? Mas o premolar a gente consegue, né? Porque os dentes posteriores, eles têm a maior carga que eles recebem são cargas no sentido do longo eixo do dente. Então a gente pode trabalhar com um pino ou até sem pino em alguns casos, tá? Agora a gente precisa ter muito cuidado nisso. Eu particularmente gosto de colocar pino para não estar tendo problema, né? Para estar reforçando mesmo a estrutura do dente ali, deixando o dente com a estrutura reforçada para não estar tendo problema, tá? Molar, tá? Certo? E você pode treinar isso, galera. Você pode treinar isso Você pode treinar isso pegando um dente extraído ou até um dente artificial, né? Pega um dente artificial, você tratou o canal ali, você treina isso, você treina esse preparo, pega broca e desce. Isso é tranquilo demais, isso é a questão de você fazer o preparo de um pino de fibra de vidro, um preparo de um pino, na verdade, né? Qualquer pino é tranquilo demais, você aprende e você precisa botar em prática. É aquilo que eu falei no início, velho. Você não pode estar achando que tudo é só restauração, né? Não pode estar achando que tudo é só restauração. Existem dentes que precisam ser reforçados para não perder, para não fraturar o dente. E incisivo central fratura mesmo. Então a dica clínica, velho, tratou canal incisivo central, canino, bota um pino de fibra de vidro, tá? Bota um pino de fibra de vidro. Ah, mas tem muita estrutura. Bota um pino assim mesmo, tá? Bota um pino para o paciente, né? Não é nem para você, é para o paciente, tá? Para o paciente ficar tranquilo, o paciente não perder aquele dente. Então, pino de fibra de vidro, a gente precisa ter esse cuidado. Por que eu estou falando isso? Eu falei lá na frente o seguinte, que muitos pacientes vão chegar para você e dizer que não faz mais canal. Ah, não faço mais canal porque
o dente quebra, depois a gente perde o dente de qualquer jeito. Depois eu vou perder o dente, eu faço canal, pago, daqui a pouco perde o dente. Muitos pacientes vão chegar para você dizendo isso, tá? E eu acredito que a culpa disso é porque os dentistas, eles não conseguem fazer tudo que precisa ser feito, né? Eles não conseguem ser um dentista completo, né? E quando eu falo dentista completo, não é só para fazer, às vezes para indicar, né? Então, tratou o canal de um incisivo central, daqui a pouco aí a pessoa vai, trata o canal com muito cuidado, daqui a pouco fratura o dente. Aí essa pessoa retorna, aí coloca um pino, coloca uma coroa, fraturou a raiz, né? Depois a gente fala sobre o ciclo de morte do dente, né? É uma sequência e nós precisamos ser aqueles que param essa sequência. Tá? Nós precisamos ser os dentistas que quebram essa sequência aí. Senão é esse ciclo mesmo, não tem pra onde correr. O cara vem, é uma restauração, vem de novo, é um canal, vem de novo, é um pino, vem de novo, fraturou, vem de novo, entendeu? Então a gente precisa ser essas pessoas. Senão vão continuar dizendo que não trato canal porque quebra depois, eu perco o dente depois. E a culpa é nossa, a culpa é do dentista que não sabe fazer. Aí a pessoa não sabe fazer o pino de fibra de vidro, sabe o que ele faz? Tratou o incisivo, sabe o que ele faz? Bota uma resina só, pronto, acabou. Vai fraturar o dente? Sério risco de fraturar o dente. Sério risco de fraturar o dente, né? Então é aquele jogador de futebol, né? Aquele ponta de lança ali da esquerda, né? Que já teve um na seleção brasileira que era assim, que ele só ia para a esquerda, só ia para a esquerda, só ia para a esquerda, só ia para a esquerda. Só tem uma jogada o cara, velho. Pega a bola, vai para a esquerda. Pega a bola, vai para a esquerda. É o dentista. Pega a bola, pega o dente desse, é resina. Pega o dente desse, é resina. Pega resina. Vai fraturar quantos dentes até o cara aprender que precisa botar pino em alguns desses dentes aí, né? Vai fraturar quantos? Quantas pessoas vão perder dente e esse ciclo de perda dentária vai continuar? Então a gente precisa ser um dentista completo, tá? A gente precisa ser um dentista completo, saber o que a gente está fazendo para fazer esse pino, para fazer pino de fibra de vidro na hora que precisa ser feito, tá? O pino de fibra de vidro, ele nos dá um melhor prognóstico, tá? Para o dente, para esses tipos de dente. Então, ó, incisivo central, incisivo lateral, canino, premolar, molar, pino para a gente fazer coroa unitária, pino de fibra de vidro, tá? E hoje a gente sabe que em relação à resistência do material, o pino de fibra de vidro ele tem uma resistência muito boa. Então ele não, em comparação com o núcleo metálico, o pino de fibra de vidro ele dificilmente vai quebrar. Ele tem uma resistência muito boa, tá? A grande questão é ele soltar, né? Ele está soltando. Essa é a grande dificuldade do dentista. Essa é a maior falha do pino de fibra de vidro. Então a gente precisa ter cuidado nisso. E no preparo, o que a gente faz para ter cuidado com isso? Desce o máximo que a gente pode, beleza? Desce o máximo que a gente pode para a gente colocar o pino certo onde a gente pode, né? A gente precisa ter esse cuidado para a gente não estar fazendo pinos curtos. O maior problema do pino de fibra de vidro e até do pino são pinos curtos, né? Faz pino curto, vai perder, vai cair, vai soltar. Esse é o grande problema. Então, e por que às vezes o dentista faz pino curto? Porque a excelência do nosso trabalho está aqui, na nossa cabeça, tá? Não está nos tantos materiais, não está nos tantas coisas que a gente precisa comprar, instrumentais diferentes. Não está aqui, ó, na cabeça, tá? A excelência está aqui. Que é aqui que quando vier a dificuldade, você está descendo ali, fazendo um preparo de um pino de fibra de vidro, um preparo do conduto. Aí de repente chegou ali na metade do preparo que você tinha planejado, né? Aí trava ali, você não consegue descer e tem uma dificuldadezinha ali. Aí tem um paciente lá fora te esperando. Aí você faz o quê?
deixa ali mesmo, né? Então, aí é que está a excelência do dentista. O dentista excelente é aquele que se preocupa nos detalhes e sabe que é aqui que ele precisa fazer as coisas bem feitas, né? Então, nesse momento que travou, é ali que você mostra se você é um bom dentista ou se você é um dentista impaciente ou se você é um dentista que vai fazer na correria porque tem um bocado de gente esperando. É ali aquele momento. Porque quando está tudo bem, quando você está fazendo que está tudo uma maravilha, facinho, desceu fácil, fez tudo facinho, tranquilo, você é o melhor dentista do mundo. Agora bota uma dificuldadezinha, uma pressa, né? um estressinho maior, né? Um cansaço, e aí você precisa mostrar que você é um dentista de excelência. E nesse procedimento aqui, desça ao máximo, tá? Preparo aí do conduto no máximo que você conseguir. Olha, então a gente falou algumas coisas aqui, só revisando, ó. Indicação: incisivos, tá? Pino de fibra de vidro, trator canal, bota pino. Canino, bota pino. Premolar, pino. E se tiver pouca estrutura, bota 2 pinos, tá? Bota, se for o primeiro pé, né? Que tem dois canais. Molar, 2 pinos, né? Se tiver bastante estrutura, você quiser só retenção para sua restauração, bota um pino só, mas bota, essas são indicações de pino aí para você estar fazendo, tá? Preparo, desce, gente, no máximo, né? Vou descer só até metade do suporte ósseo, vou descer só até metade, 2/3 da raiz, ó. 3 milímetros de gutapecha, pode descer todo, certo? Pode descer 3 milímetros de gutapecha todo, se tiver deixando ali 3 milímetros de gutapecha no final, você pode descer, certo? Então não vacilar com o preparo aí, pode descer tudo. Ter cuidado para não perfurar, tá? Para não estar perfurando a raiz, apesar de que a broca de largo, como eu já mostrei aqui, ela não tem a ponta cortante, a ponta só guia. Então, se você botar a ponta na gutapecha, ele só vai guiar descendo na gutapecha, né? Então tem que ter esse cuidadozinho aí. Ter cuidado para não aquecer a raiz, porque se você botar pressão, se você usar uma broca que não corta, tá? Esses dias tempo atrás eu vi uma pesquisa, o cara fez uma pesquisa, a pesquisa do cara será que quando se usa muito uma broca de largo, ela perde o corte? Aí eu pergunto, será que perde, gente? O cara perder tempo para fazer uma pesquisa dessa, o cara tá de brincadeira comigo. Claro que perde o corte. Poxa, você vai usar o negócio 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, vai perder o corte. E aí você vai botar pressão, você vai superaquecer. E outra coisa que vai acontecer, você pode fraturar, porque em vez de cortar a dentina, você está densificando a dentina ali, você está empurrando a dentina. Então você pode fraturar uma raiz facilmente se você usar broca cega empurrando ali com pressão. Então, broca cortante e irrigação, tá? Água, para você não estar tendo problema. Valeu? Valeu, galera! Era hoje, isso aí era o que tinha pra gente, tá? Preparo do canal para pino, para núcleo metálico, para pino de fibra de vidro, né? Na verdade a gente falou hoje de pino de fibra de vidro, tá? Mas na verdade tudo que a gente falou aqui serve para o núcleo metálico, tá? Serve para o núcleo metálico, sendo que hoje em dia a gente pode lançar a mão do pino de fibra de vidro tranquilamente em quase todas as situações, com muito cuidado, né? Com muita destreza. Quando não utilizar o pino de fibra de vidro, ponte fixa, né? Quando for mais de um elemento ali para você ali, a gente geralmente precisa utilizar núcleo metálico, tá? Mas coroa unitária, né? E é aquilo que eu falei, maravilha porque encurta tempo. Sentou,
botou o pino, preparou, provisório e tchau, beleza? Então, galera, pino de fibra de vidro, preparo, tá? Hoje a gente falou do preparo, algumas condiçõezinhas, a gente falou de erros, né? De erros e acertos, dificuldades e como solucionar. Valeu?